E aí, galerinha, eu sou o Guga Valente, sou professor de redação e análise textual aqui do Colégio Planeta. 1, 2, 3, go! Hoje eu vou falar sobre os temas do Enem. Os temas que já foram pedidos na prova do Enem até o presente momento e a gente pensar um pouquinho sobre como se preparar para esses temas de redação. O que vai cair? É a pergunta que todo mundo me faz direto. Guga, o que vai cair no tema do Enem? Bom, eu ainda não me formei em astrologia, eu ainda não tenho condição de ficar prevendo o que é que vai cair de tema. A gente pode falar de tendências, né? A gente pode pensar, olha, o que está sendo discutido neste momento, o que está em voga nesse momento, o que pode ser tratado neste momento. Mas mais do que isso, a gente pode estudar os temas do Enem para a gente entender, né, como é que é essa dinâmica da construção dos temas. E aí a gente consegue chegar a alguns parâmetros para entender como é que essa banca elaboradora pensa para poder fazer esses temas. Então essa aulinha aqui para nós é muito importante, porque isso aqui pode te ajudar muito na hora de estudar, na hora de fazer suas leituras, na hora de orientar suas leituras e principalmente na hora de você converter essa redação na nota 1000 que você está esperando. Bom, eu vou repassar com vocês aqui rapidinho esses temas que já caíram no Enem, de 98, da sua primeira edição, até o presente momento. O primeiro tema do Enem, de 98, foi Viver e Aprender. Imagina fazer uma redação sobre Viver e Aprender, que osso, né? Canseira. Em 99 caiu Cidadania e Participação Social, um tema mais a cara do Enem de hoje, né? Essa coisa de discutir a questão de como é que a gente pode fazer para a sociedade ser melhor. Isso aí já vai pensando, né? É uma coisa que geralmente o Enem trabalha bastante e cobra bastante dos seus candidatos, dos seus participantes também. Em 2000, o tema foi os direitos da criança e do adolescente. É a primeira vez que o Enem trabalha com a questão da criança, mas você vai ver que não é a última vez. Tá? Então, os direitos da criança e do adolescente, esse é um tema muito forte, principalmente em tempos de redução da maioridade penal como discussão, não é verdade? Em 2001, o tema foi desenvolvimento e preservação ambiental, né? Como lidar com esse conflito, como é que a gente pode crescer, mas ao mesmo tempo como é que a gente preserva a nossa casa, como é que a gente preserva o meio ambiente. Em 2002, o tema foi o direito de votar. Como fazer dessa conquista, né? Um instrumento de mudança, de fato, de que o Brasil tanto precisa. É um tema muito interessante. Em 2003, o tema foi a violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo. Então, né, para a gente discutir toda essa questão de... E olha, a gente está falando de 2003, cara. A gente estava preocupado com violência em tema de redação em 2003. Pense hoje numa época em que as pessoas estão matando a facadas por causa de bicicleta, matando por causa de R$2, né? Então a gente vai pensar, eu vou falar daqui a pouco para vocês sobre a possibilidade de retorno desse tema aí. Em 2004 nós temos um tema muito interessante que é um paradoxo. Como garantir liberdade de informação e evitar abusos dos meios de comunicação. É uma balança bem difícil de equilibrar, né? Porque como é que eu lido com a coisa da liberdade sem que em algum momento a liberdade invada o espaço do outro, né? Ou seja, em que em algum momento a liberdade vire abuso, né? Em se tratando de meios de comunicação, a gente sabe que isso também é um problema, né? Bom, o tema de 2005, olha só, o trabalho infantil na realidade brasileira. Lembra que eu falei mais cedo? Os direitos da criança e do adolescente? Ó, a criança aparecendo de novo, o trabalho infantil na realidade brasileira, né? Não é a segunda e última vez que a criança aparece em tema do Enem e também não é a última vez que o trabalho aparece. A gente vai ver isso depois. Em 2006, o poder de transformação da leitura. Eu gosto muito desse tema, acho um tema muito interessante, um tema mais amplo para a gente discutir não só sobre a ótica do Brasil, né, mas obviamente a gente tinha que ter essa perspectiva de pensar em como é que o Brasil pode ser inserido dentro desse tema. Em 2007 nós temos um tema muito bom também, o desafio de se conviver com as diferenças. Muito legal esse tema, né, em uma época em que se discute tanto a questão dos direitos dos gays, que se discute, por exemplo, a importância de reconhecer os gêneros. Nós estamos vivendo um momento, por exemplo, da polêmica sobre o estudo dos gêneros nas escolas públicas, né? Então esse é outro tema que também pode voltar de alguma maneira para ser trabalhado. Então é uma coisa para a gente pensar também. Em 2008 caiu Preservação da Floresta Amazônica. Foi o único ano do Enem que não tinha uma frase tema. Esse tema foi um tema bastante estranho, assim, porque tinha lá o texto motivador, tinha um infográfico,
como um material de apoio, né, para a gente poder escrever, e tinha lá 3 propostas para a gente decidir qual delas a gente ia seguir sobre o que era melhor para a preservação da Amazônia. Bom, aparentemente não deu certo essa proposta de redação ser quebrada desse jeito, tanto que o Enem retornou para o modelo antigo de frase, né, uma frase pronta ali para o aluno, para o participante discutir aquilo naquela perspectiva, né? Em 2009, não sei se vocês estão lembrados, mas foi aquele episódio daquela prova que foi roubada. O tema original daquela prova era sobre o Estatuto do Idoso. Então vejam bem, já caiu criança, já caiu adolescente e já caiu idoso. Ainda que a prova tenha sido roubada, e aí a prova que valeu mesmo, o tema, ironicamente, foi o indivíduo frente à ética nacional, né? Então achei muito irônico cair um tema sobre ética exatamente naquele ano em que aquela prova foi roubada. Em 2010, olha o trabalho voltando aqui, ó. O trabalho na construção da dignidade humana. Lembra que caiu lá atrás o trabalho infantil na realidade brasileira? Pois é. Agora, o trabalho na construção da dignidade humana. Mais ou menos como aquela frase, né? O trabalho dignifica o homem, né? Em 2011, a gente tem Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Um momento em que a gente tem uma expansão da utilização da internet e os smartphones começam a fazer parte da realidade de muitos brasileiros, a gente começa a entender que essa segunda vida que a gente tem nas redes sociais e na internet como um todo começa a interferir demais na nossa própria vida, né? Então o Enem quis exatamente discutir isso. Então é importante a gente perceber como é que o Enem está antenado com as coisas que estão acontecendo. Como é que essa banca percebe, né, esse momento que a gente está vivendo, e ela pega essa aura e coloca isso no tema, né? Então, bem interessante também esse tema. Em 2012, um tema muito bom, muita gente teve dificuldade com esse tema, mas um tema muito bom e que mostrava um momento econômico do Brasil muito bom também, porque o tema é o movimento migratório para o Brasil no século XXI. E, obviamente, né, uma das mais importantes razões para esse movimento migratório tão grande, né, de gente da Espanha, do Haiti, da Itália, de Portugal, gente do mundo inteiro vindo morar no Brasil, escolhendo o Brasil como morada, mesmo com todos os problemas que o Brasil tem. Por quê? Bom, em 2012 a gente ainda tem uma economia mais aquecida, o desemprego não estava tão alto, né? O brasileiro estava indo ao shopping, o brasileiro estava viajando de avião, né? Então, essa crise na qual se fala, da qual a gente está passando hoje, essa crise não existia em 2012, né? Como hoje se fala dela, né? Uma crise política institucional, e que não é uma crise brasileira, é bom que se diga, né? É uma crise mundial. O mundo inteiro está passando por um momento de dificuldade. Todos os países que sempre cresceram no mundo, que a China está passando por um momento também de encolhimento, né? Então é bom a gente ter a cabeça aberta para não pensar que crise é só uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil. Não, né? A nossa crise era muito mais institucional do que de fato uma crise econômica, como outros países têm vivido. Tem países vivendo situações muito piores, eu não precisaria nem citar a Grécia aqui para não chutar um cachorro morto. Mas a verdade é que quando se fala em crise, a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça e não ficar só lendo um tipo de informação que diz: não, a gente tem crise, está pior que o resto do mundo. Não é. Essa é uma crise conjuntural, né? Bem mais profunda do que isso aí. Muito bem. Em 2013, o tema foi os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Muita gente sofreu com esse tema aí, porque o tema já é uma proposta de intervenção, né? É uma proposta de intervenção governamental na medida que você cria um mecanismo para coibir as pessoas de beber e dirigir. Só que se essa já é a solução, onde é que está o problema para a gente poder encontrar a solução? Porque basicamente os temas do Enem são isso. A gente encontra um problema no tema e a gente pensa na solução do problema para a gente poder explanar ao longo do texto ou mesmo na conclusão, para a gente poder apresentar a proposta de intervenção social. Então, quando você tem um tema que já é uma proposta de intervenção social, né, causa uma certa dificuldade. Mas aí vale a pena discutir, por exemplo, a total implantação da lei, os efeitos, os alcances da lei, o que tinha de problema nesse sentido, né? Então tinha muita coisa ainda que podia ser falada aí nessa perspectiva do tema da lei seca. E por fim, no ano passado nós tivemos, né, publicidade infantil no Brasil. Foi então a infância caindo novamente, criança caindo mais uma vez aí na redação do Enem, né? Então a gente tem, vocês devem ter percebido, então, que a gente tem aqui uma certa recorrência de alguns temas, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre os temas: Brasil
é o lugar dos temas. Ah, mas isso é óbvio, Guga, é uma redação do Enem, é lógico que vai falar sobre o Brasil. Não. Né? Você pega um tema, por exemplo, sobre o poder de transformação da leitura, é um tema que eu posso falar sobre qualquer perspectiva, eu posso falar sobre qualquer país, mas é importante você circundar o Brasil aí como sendo o seu lugar de discussão. Tá? Então, qualquer que seja o tema do Enem, ainda que o Brasil não esteja presente no tema, como acontece, por exemplo, com o movimento migratório do Brasil no século XXI, publicidade infantil no Brasil, o trabalho infantil na realidade brasileira, ainda que você não tenha o Brasil escrito no tema, ainda que o Brasil não esteja presente, é importante você circundar a discussão em cima do Brasil. Outra coisa, o ser humano é o centro dessa prova. E aí a gente chega aos nossos eixos temáticos, tá? A prova do Enem é elaborada em cima de alguns eixos temáticos. E esses eixos temáticos, eles é que vão gerar essa frase temática que vai virar redação, tá certo? Então nós temos o ser humano como centro, tá? Todos os temas estão relacionados ao ser humano. Nós temos a questão do meio biofísico. O que é o meio biofísico? É o meio ambiente, tá certo? E aí a gente teve dois temas que foram nesse sentido, desenvolvimento e preservação ambiental e a preservação da Amazônia, mas nós poderíamos, por exemplo, ter um tema sobre mobilidade urbana, que afinal de contas vivemos nesse meio físico. É biofísico porque tem vida aqui também, tá? Então as cidades não caíram ainda no Enem, fica de olho nos temas ligados à cidade, tá? Isso aí pode ser uma dica importante para você. Então, primeiro, a relação do homem com o meio biofísico. Segundo, a relação do homem com ele mesmo. Então aqui a gente tem aqueles temas mais subjetivos, mais raros no caso do Enem, mas esses temas existem também. Basta a gente lembrar do primeiro tema, viver e aprender, que é um tema completamente subjetivo, porque a discussão é toda em cima dessa questão de como é que a vida e o aprendizado se misturam, e o tema também do poder de transformação da leitura pode ser entendido como um tema subjetivo também, uma vez que a leitura transforma a si mesmo, transforma o homem individualmente. A consequência de ele transformar a sociedade, né, como eu acabei de dizer, é uma consequência. Né? A primeira coisa é a transformação individual, ok? Então nós temos aí o meio biofísico, nós temos a realidade, a relação do homem com ele mesmo, nós temos a relação do homem com a tecnologia, ok? Esses temas da tecnologia também não foram muito explorados. Nós temos aí a questão de viver em rede no século XXI, que é um tema que caiu, que tem a ver com tecnologia, diretamente com tecnologia. Nós temos aí a questão da inteligência artificial, que não foi cobrada ainda. Esse ano, mais de 30 cientistas assinaram uma carta demonstrando a preocupação que eles têm com o uso da inteligência artificial por meios militares. Né? Dentre esses cientistas está o famoso Stephen Hawking, aquele físico inglês, né, que tem aquela doença degenerativa. Você sabe quem que é aquela figura que está em cima de uma cadeira ali, né? E cara, é muito importante, é uma das maiores gênios vivos hoje. E ele também alerta sobre a sua preocupação em os militares começarem a trabalhar com inteligência artificial. Isso pode se voltar contra a humanidade de uma maneira terrível. Então fiquem atentos a temas ligados à tecnologia nesse sentido. Como é que a tecnologia tem tomado conta das nossas vidas? Como é que nos tornamos cada vez mais dependentes de smartphones, de tablets, de computadores, de televisões, de smart TVs e por aí vai, tá? Fique atento porque esse tema ainda não foi cobrado e esse é um tema que, apesar de ter essa ligação com a tecnologia, ele tem uma ligação social também muito forte. Né? Quantas vezes você não se deparou com pessoas sentadas aí em áreas de alimentação, aí, de shoppings e tudo mais, 4, 5 pessoas sentadas ali, cada uma conversando ali com o seu celular, sem conversar uma com as outras, sem conviver, não é verdade? Esse é um tema importante, fica atento a ele aí também, tá? E por fim, nós temos aí a relação do homem com a sociedade, e aí isso compõe a maioria dos temas do Enem. A gente pode dizer que todos esses três, meio biofísico, a relação do homem com ele mesmo e a relação do homem com a tecnologia, esses três estão interligados à relação do homem com a sociedade. Tá bom? Então nós temos o Brasil como lugar, o ser humano como centro das atenções dos temas e nós temos esses 4 eixos temáticos aí, tá bom? Então a gente tem a relação do homem com o meio biofísico, a relação do homem com ele mesmo, a relação do homem com a tecnologia e a relação do homem com a sociedade. Esses 4 eixos temáticos determinam praticamente todos os temas do Enem. Belezinha? Eu espero que nos seus estudos você consiga atingir o máximo de leitura e o máximo de senso crítico para que você possa fazer uma ótima redação.
tá? Queria aproveitar esse momento aqui para convidá-lo a vir estudar no Colégio Planeta. Olha, eu estou no Colégio Planeta desde 2008 e é, sem sombra de dúvidas, uma escola acima de qualquer suspeita. É uma escola maravilhosa, onde a gente se sente bem, onde a gente se sente à vontade, os alunos expressam suas opiniões, os alunos têm a sua autonomia respeitada, né? Nós, professores, temos as nossas autonomias para poder dar aula da maneira como a gente acha que é o correto, em cima de uma diretriz muito bem fundamentada, e eu acho que essa daqui é a escola, tá certo? Então convido você, venha fazer uma visita, venha fazer uma entrevista aqui no Colégio Planeta e venha ter aula comigo, venha estudar com a gente. Obrigado!